patriotas conservadores. Sejam muito bem-vindos ao canal A Voz da Direita. O espaço que nasceu para defender tudo aquilo que realmente importa: a família, os valores tradicionais, a liberdade individual e, acima de tudo, o amor incondicional pela nossa pátria, o Brasil. Aqui não nos curvamos à agenda esquerdista, nem nos rendemos ao politicamente correto que tenta sufocar a verdade e a história do nosso país. Este é um lugar de resistência, de informação sem filtros e de inspiração para todos aqueles que se orgulham de ser brasileiros. E hoje, 7 de setembro de 2025, estamos vivendo um momento histórico, um dia que pulsa no coração de cada patriota que sente, profundamente, que defender o Brasil não é apenas um ato simbólico, mas uma missão, um compromisso diário. Por isso, se você é um conservador de fibra, se acredita na importância de uma direita forte e unida, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe cada vídeo que produzimos com dedicação, para informar, inspirar e motivar todos nós a lutar pelo nosso país. Este é o seu espaço patriota, e juntos vamos celebrar a nossa história, nossa cultura e a força do povo brasileiro que nunca se deixa dobrar. Patriotas, antes de falarmos do desfile e da presença de Eduardo Bolsonaro, é fundamental entendermos o que o 7 de setembro representa para o nosso Brasil e para todos nós, que carregamos no peito o orgulho de ser brasileiros. Esse dia não é apenas uma data no calendário. É o marco da independência da nossa pátria. O momento em que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 1822, proclamou de forma histórica: independência ou morte. Imaginem, conservadores, um Brasil jovem, cheio de potencial, rompendo as correntes da opressão estrangeira, libertando-se do jugo colonial português e assumindo o direito de traçar seu próprio destino. Esse grito de liberdade não foi apenas simbólico. Ele representou coragem, determinação e amor à pátria. Valores que até hoje devem guiar todos nós, que buscamos um Brasil soberano, justo e livre. Cada gesto das tropas, cada bandeira hasteada e cada hino cantado durante o 7 de setembro atual é uma extensão desse espírito de independência. Um lembrete de que a luta pela liberdade não terminou em 1822, mas continua em 2025, diante de ameaças internas e externas à nossa soberania. Quando vemos milhares de brasileiros, de todas as idades, reunidos para celebrar nossa independência, vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional e manifestando orgulho de suas raízes conservadoras, sentimos que o legado de Dom Pedro I permanece vivo. O 7 de setembro é mais do que uma comemoração. É um ato de afirmação patriótica, uma declaração de que cada brasileiro consciente deve defender a história, os valores e a liberdade do país, resistindo àqueles que tentam distorcer nossa narrativa e enfraquecer a identidade nacional. Para nós, patriotas, este dia é um símbolo da coragem e da unidade necessárias para manter o Brasil firme, forte e livre. Agora, patriotas, vamos mergulhar no coração do 7 de setembro de 2025. O desfile cívico-militar em Brasília, na esplanada dos ministérios. Imaginem a cena: o sol brilhando forte, iluminando cada passo das nossas forças armadas, exército, marinha e aeronáutica, marchando com precisão, mostrando a disciplina, a força e a prontidão que garantem a defesa da nossa soberania. Tanques, aviões e armamentos de última geração desfilando em perfeita sincronia, não apenas como demonstração de poder, mas como símbolo da proteção da nossa pátria. E ao redor, milhares de civis, famílias inteiras, jovens, idosos e crianças, todos vestidos com as cores verde, amarelo, azul e branco da nossa bandeira, agitavam suas bandeiras com emoção e orgulho. O clima era de unidade, de celebração, de reafirmação do amor à pátria, em contraste direto com a narrativa da esquerda, que tenta reduzir este dia a uma simples festa sem significado. Cada aplauso, cada canto do hino nacional, cada gesto de patriotismo da população mostrava que o Brasil não esquece suas raízes conservadoras, que o espírito de liberdade continua vivo no coração de cada cidadão que ama o país. E entre essa multidão, patriotas, destacava-se a presença de figuras-chave do movimento conservador.
representando não apenas partidos políticos, mas o compromisso com valores que sustentam a nossa nação. O desfile não era apenas um evento. Era um símbolo de resistência, de orgulho nacional e de unidade em torno daquilo que realmente importa: o Brasil, seu povo e sua história. Cada detalhe do desfile, desde a marcha dos pelotões até o sobrevoo das aeronaves da FAB com fumaça nas cores nacionais, reforçava a mensagem de que o patriotismo é vivo e presente, que a defesa da pátria não é abstrata, mas uma realidade que pulsa em cada brasileiro que se levanta com orgulho neste dia histórico. Patriotas, agora vamos falar sobre o homem do momento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, cuja presença neste 7 de setembro de 2025 foi nada menos que simbólica e inspiradora para todos nós que defendemos a direita e o Brasil soberano. Nascido em 1988 em Resende, Rio de Janeiro, Eduardo seguiu os passos do pai, Jair Messias Bolsonaro, ingressando na Polícia Federal, onde serviu o país com honra e integridade. Mas sua verdadeira vocação se revelou na política. Eleito deputado federal por São Paulo, em 2014, Eduardo rapidamente se destacou, conquistando a confiança do povo paulista e, posteriormente, de toda a nação. Em 2018, ele se tornou o deputado mais votado da história do Brasil, com mais de 1,8 milhão de votos, defendendo incansavelmente valores como a família tradicional, o direito à legítima defesa, a segurança pública e o combate à corrupção. Mas Eduardo não é apenas um político. Ele é um verdadeiro guerreiro da direita, um patriota que viaja ao mundo promovendo o Brasil soberano, estreitando relações internacionais estratégicas, como as parcerias com os Estados Unidos sob Donald Trump. Hoje, ao estar presente no desfile do 7 de setembro, ele demonstra que sua lealdade à pátria não é apenas discursiva, mas concreta, de corpo e alma. Ele representa a resistência da direita diante das investidas judiciais e midiáticas, mostrando que, mesmo sob pressão, a luta pelo Brasil continua firme. Para nós conservadores, a presença de Eduardo é um exemplo vivo de dedicação, coragem e compromisso com a liberdade, um lembrete de que líderes como ele não se escondem, mas permanecem na linha de frente, inspirando cada brasileiro que acredita na grandeza do país. Patriotas, agora vamos mergulhar no momento que realmente fez o 7 de setembro de 2025 inesquecível: a presença de Eduardo Bolsonaro no desfile. Ele não apenas esteve fisicamente em Brasília, ele marcou presença de maneira simbólica, representando a família Bolsonaro, a direita brasileira e todos os patriotas que acreditam na defesa da pátria. Chegando à esplanada dos ministérios na véspera, vindo de São Paulo, Eduardo se posicionou em local de destaque, acenando para a multidão e sorrindo com aquele carisma que conquista corações conservadores. Ao longo do desfile, ele interagiu com manifestantes, tirou fotos com apoiadores, distribuiu abraços e mensagens de incentivo, mostrando proximidade com o povo e reforçando sua imagem de líder acessível e patriota de verdade. Enquanto as tropas marchavam em perfeita sincronia e as aeronaves sobrevoavam a esplanada com fumaça verde e amarela, Eduardo se manteve firme, observando cada detalhe, aplaudindo os pelotões e participando ativamente da celebração. Sua postura era de resistência e esperança, um gesto claro de que, mesmo diante das perseguições políticas e midiáticas, a direita não se curva e a defesa dos valores nacionais continua intacta. Cada foto, cada vídeo, cada postagem nas redes sociais com a hashtag #IbrmaEduardo no 7 de setembro reforçou o impacto de sua presença, mostrando a milhares de brasileiros que líderes comprometidos com o país ainda existem e que o movimento conservador está vivo e unido. Patriotas, para compreender plenamente a relevância da presença de Eduardo Bolsonaro neste 7 de setembro de 2025, precisamos olhar para o contexto político atual do país. O Brasil vive um momento de grande tensão, marcado por julgamentos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusações que nós, conservadores, sabemos serem fabricadas pela esquerda, com o objetivo de silenciar a oposição e enfraquecer a direita. Nesse cenário, a decisão de Eduardo de estar presente no desfile ganha uma importância estratégica inestimável. Ele poderia estar em Washington,
ou em outras capitais internacionais, articulando alianças com líderes como Donald Trump, mas escolheu priorizar o Brasil, mostrando que a independência e a soberania nacionais não são apenas históricas, mas atuais. Sua presença é um sinal claro de que os patriotas não recuam, de que a luta pelos valores cristãos, familiares e pela liberdade de expressão é constante e exige coragem. Durante o desfile, Eduardo interagiu com manifestantes, posou para fotos, gravou pequenos comentários para as redes sociais e reafirmou publicamente seu compromisso com o povo brasileiro, provando que estar presente fisicamente é muito mais do que um gesto simbólico. É uma declaração política poderosa. Cada movimento, cada sorriso e cada saudação patriótica enviam uma mensagem direta à população e à oposição. A direita está unida, forte e comprometida com o Brasil. Este contexto mostra que o desfile não é apenas uma celebração cívica, é também uma plataforma de resistência, de reafirmação dos princípios conservadores e da soberania nacional, com Eduardo Bolsonaro como protagonista ativo dessa narrativa. Patriotas, é importante entendermos que a presença de Eduardo Bolsonaro no desfile do 7 de setembro de 2025 não é um fato isolado. Ela carrega um impacto simbólico e histórico enorme para o movimento conservador e para o Brasil como nação. Para nós que acompanhamos a trajetória da direita brasileira, é impossível não fazer paralelos com 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro transformou o 7 de setembro em um mega evento pró-governo, reunindo milhões nas ruas, em defesa da liberdade de expressão e do patriotismo. Naquele ano, Eduardo já desempenhava um papel fundamental, articulando apoios nacionais e internacionais. Agora, em 2025, com o país sob um governo de esquerda que promove agendas globalistas, sua presença física no desfile reafirma a mensagem de que a independência não é apenas histórica, mas atual. É o direito de cada brasileiro se manifestar, defender seus valores e resistir a interferências externas e internas. Eduardo, ao estar entre o povo aplaudindo os pelotões e assistindo ao sobrevoo das aeronaves, simboliza a continuidade dessa luta patriótica, mostrando que a direita não recua, não se esconde e mantém a chama da resistência acesa. Cada gesto, cada foto viralizada nas redes sociais e cada interação com manifestantes reforça a narrativa de que a família Bolsonaro é o coração pulsante do conservadorismo brasileiro, unindo gerações em torno do mesmo ideal de pátria, liberdade e soberania. Para nós, patriotas, esse ato é uma reafirmação de que líderes comprometidos com o Brasil existem e continuam firmes, inspirando não apenas os presentes, mas milhões de brasileiros que acompanham os acontecimentos de longe, mantendo a esperança de um país forte, livre e soberano. Patriotas, outro aspecto que torna o desfile do 7 de setembro de 2025 tão memorável é a participação popular e cultural, que mostra a força do povo brasileiro e a riqueza da nossa identidade nacional. O evento não se limita apenas às tropas das Forças Armadas. Ele é também uma grande celebração da cultura, da tradição e do orgulho patriótico. Famílias inteiras, crianças, jovens e idosos, todos vestidos com verde, amarelo, azul e branco, participam com entusiasmo, cantando o hino nacional e agitando bandeiras com emoção. Além disso, o desfile contou com apresentações culturais cuidadosamente planejadas. Corais entoando músicas clássicas e patrióticas, como o hino da independência, escolas de samba adaptando canções tradicionais com temática nacionalista e grupos de dança representando a diversidade e a história do Brasil. Nesse cenário, Eduardo Bolsonaro se destaca interagindo com a população, tirando fotos com manifestantes, distribuindo abraços e mensagens de incentivo, reforçando a ligação entre liderança e povo. Testemunhas relatam que sua presença trouxe motivação e esperança, fortalecendo a união entre cidadãos e líderes conservadores. Cada detalhe, desde a passagem das aeronaves da FAB com fumaça verde e amarela, até a emoção visível nos rostos de crianças e idosos, reforça o clima de patriotismo e orgulho nacional. O desfile é, portanto, mais do que um evento militar. É um ato cultural, um momento de afirmação da identidade brasileira e da importância de líderes que se mantêm próximos ao povo.
mostrando que a direita está viva, unida e comprometida com a defesa da pátria. Patriotas, para entendermos a verdadeira dimensão do 7 de setembro de 2025, é essencial perceber o contraste entre a visão conservadora e a narrativa promovida pela esquerda. Enquanto alguns setores da esquerda tentam reduzir o dia a um evento de paz e democracia, sob uma perspectiva globalista, nós, conservadores, vemos o 7 de setembro como uma reafirmação da soberania nacional, da identidade brasileira e da liberdade de expressão. É exatamente nesse contexto que a presença de Eduardo Bolsonaro se torna tão significativa. Ele não enviou apenas um vídeo de fora do país, ou se limitou a uma participação simbólica. Ele veio, enfrentou as adversidades e se colocou fisicamente no coração do Brasil, na esplanada dos ministérios, demonstrando liderança, coragem e compromisso. O desfile contou com mais de 10 mil militares, e Eduardo permaneceu até o fim, assistindo ao hasteamento da bandeira e ao juramento de lealdade à pátria, interagindo com manifestantes e reforçando o espírito de unidade. Cada gesto, cada foto com o punho erguido, cada live que viralizou simboliza a resistência da direita e a rejeição às tentativas de minar nossos valores e nossa liberdade. Ele se posiciona como um líder que não apenas representa a família Bolsonaro, mas também todos os brasileiros que acreditam que o país deve ser livre, soberano e independente de interferências externas. Esse contraste com a narrativa globalista da esquerda evidencia que, para nós, patriotas, defender o Brasil é um ato contínuo que exige presença, coragem e firmeza. Eduardo Bolsonaro, ao marcar presença neste 7 de setembro, reafirma que a direita não se curva e que a luta pela soberania e pelos valores conservadores é uma missão viva, diária e estratégica. Patriotas, chegamos ao ponto final, mas não menos importante, a síntese da mensagem do 7 de setembro de 2025 e o significado profundo da presença de Eduardo Bolsonaro neste dia histórico. Sua participação no desfile não é apenas simbólica, é um ato de coragem, compromisso e liderança que inspira milhões de brasileiros conservadores em todo o país. Estar ali, entre as tropas, entre o povo cantando o hino, aplaudindo as Forças Armadas e interagindo com manifestantes, Eduardo reforça a narrativa de que a família Bolsonaro é o coração pulsante do conservadorismo brasileiro, unindo política e patriotismo de maneira exemplar. Este evento também destaca a importância da unidade. Jair Bolsonaro, Michele Eduardo e outros líderes conservadores mostram que, mesmo diante de perseguições, fake news e adversidades políticas, a direita permanece firme, coesa e comprometida com a defesa da pátria. Para nós, patriotas, este é um momento de inspiração e de mobilização. É um chamado para continuarmos lutando pelos valores que fazem do Brasil uma nação forte, soberana e livre. E para manter essa chama acesa, é essencial que cada um de vocês participe ativamente. Inscreva-se no canal A Voz da Direita. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Celebremos juntos a independência, a coragem e a unidade da direita. Lembrando sempre que o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos não são apenas slogans, mas compromissos que guiam nossa luta diária. Este 7 de setembro não será apenas lembrado como mais um dia no calendário, mas como um marco na história da resistência patriótica e na afirmação de que líderes como Eduardo Bolsonaro continuam firmes, inspirando a nação e garantindo que o espírito do patriotismo brasileiro nunca se apague. Patriotas, ao refletirmos sobre o 7 de setembro de 2025, é impossível não sentir a força do legado histórico que nos conecta diretamente a Dom Pedro I e aos primeiros brasileiros que lutaram por liberdade e soberania. Cada passo dado pelas tropas na esplanada dos ministérios, cada bandeira hasteada, cada nota do hino cantada por milhares de cidadãos é um lembrete de que a luta pela independência não terminou em 1822. Pelo contrário, continua viva em cada geração de brasileiros que se recusa a se curvar às pressões ideológicas, à censura e às tentativas de descaracterizar a nossa história. Neste contexto, a presença de Eduardo Bolsonaro é um símbolo poderoso. Ele representa a continuidade dessa resistência, a união da política com o povo,
a coragem de estar presente e visível, enfrentando desafios e reafirmando a soberania nacional. O desfile de 2025 também mostra como a defesa da pátria não se limita ao campo militar ou político, mas se manifesta na cultura, na educação e no espírito do povo. Crianças aprendendo sobre a história do Brasil, jovens cantando coros patrióticos, idosos emocionados com a lembrança dos feitos que construíram nossa nação. Tudo isso cria uma conexão profunda entre passado e presente, lembrando-nos de que cada ato de patriotismo fortalece a identidade nacional. Eduardo, ao participar ativamente e interagindo com todos, simboliza essa ponte entre o legado histórico e o futuro do país, mostrando que líderes comprometidos com os valores conservadores estão prontos para guiar e inspirar novas gerações. Além disso, patriotas, é impossível não enxergar na sua presença uma mensagem clara contra o globalismo e a tentativa de interferência externa na política brasileira. Enquanto a esquerda promove uma narrativa que tenta deslegitimar movimentos conservadores e pintar a direita como extremista, Eduardo Bolsonaro se coloca na linha de frente, mostrando que estar presente, ao lado do povo e dos militares, é a forma mais poderosa de reafirmar a soberania do Brasil. Esse gesto é simbólico, político e moral. É uma demonstração de liderança autêntica, coragem pessoal e compromisso com a pátria, que inspira não apenas os presentes no desfile, mas milhões de brasileiros que acompanham os acontecimentos de longe, por redes sociais e meios independentes. Em resumo, patriotas, o 7 de setembro de 2025, com Eduardo Bolsonaro presente, representa muito mais do que um desfile cívico-militar. Ele simboliza a resistência da direita, a unidade familiar e política da família Bolsonaro, a reafirmação dos valores conservadores e a conexão direta entre o povo brasileiro e seus líderes comprometidos. É uma lição viva de que a independência não é apenas uma memória histórica, mas uma responsabilidade atual, diária, que exige coragem, presença e comprometimento. Que esse exemplo inspire todos nós a continuar lutando pelo Brasil, mantendo firme a bandeira do patriotismo, da liberdade e da soberania nacional. Patriotas, além de todo o simbolismo histórico e cultural, a presença de Eduardo Bolsonaro no 7 de setembro de 2025 tem um impacto político profundo. Vivemos um momento em que a narrativa da esquerda tenta dominar a mídia e silenciar a voz conservadora. As acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, as tentativas de deslegitimar lideranças de direita e a pressão sobre aqueles que defendem valores cristãos e familiares fazem parte de uma estratégia clara para enfraquecer a oposição. Neste cenário, cada gesto de presença física, como o de Eduardo, se transforma em um ato de resistência e afirmação de que a direita brasileira não se curva diante de ataques e perseguições. Estar ali, no coração da esplanada dos ministérios, não é apenas simbólico. É estratégico, mostrando que líderes conservadores estão próximos do povo e comprometidos com a defesa da soberania nacional. O efeito disso vai muito além do evento em si. Milhares de brasileiros, inspirados pela presença de Eduardo, sentem-se motivados a participar mais ativamente do movimento conservador, seja por meio de manifestações, engajamento político, debates ou simplesmente defendendo valores em suas comunidades. A repercussão nas redes sociais, com milhares de fotos, vídeos e hashtags, evidencia que a direita brasileira possui força e coesão, capaz de mobilizar e unir diferentes gerações em torno de ideais comuns. A interação de Eduardo com manifestantes, crianças e jovens durante o desfile, reforça a mensagem de proximidade e liderança que vai além do palco político. Trata-se de construir um movimento que é, antes de tudo, humano, conectado e consciente de seu papel na história do país. Outro ponto fundamental, patriotas, é o impacto internacional dessa presença. Eduardo Bolsonaro, como ex-secretário de Assuntos Internacionais no governo Bolsonaro, tem experiência e credibilidade para posicionar o Brasil em cenários estratégicos. Sua participação no desfile envia uma mensagem clara não apenas aos brasileiros, mas ao mundo. O Brasil continua comprometido com sua soberania, com valores conservadores
e com uma política externa que prioriza interesses nacionais. Enquanto a esquerda tenta vender uma narrativa de fragilidade ou submissão, a presença de líderes como Eduardo reafirma que o país está atento, unido e pronto para defender seus princípios em qualquer esfera, interna ou externa. O futuro do movimento conservador brasileiro também se fortalece com esse tipo de exemplo. A presença física de líderes que inspiram confiança cria um efeito multiplicador. Jovens se sentem motivados a se engajar na política, famílias se sentem representadas e cidadãos de todas as regiões compreendem que a luta pela liberdade, pela soberania e pelos valores tradicionais é uma missão coletiva. O 7 de setembro de 2025, portanto, não é apenas um desfile. É um marco de reafirmação política, social e cultural. Ele demonstra que a direita brasileira tem capacidade de se unir, resistir e projetar um futuro sólido, baseado na defesa do Brasil e de seus princípios históricos. E patriotas, não podemos esquecer a dimensão emocional desse evento. Cada sorriso, cada aplauso, cada gesto de Eduardo junto à população cria laços de confiança e esperança. Ele não é apenas um político. É um líder que inspira, que conecta passado, presente e futuro, mostrando que a luta conservadora é também uma luta de coração, de compromisso com os cidadãos e com a pátria. Esse impacto emocional é crucial para manter o movimento coeso e motivado, garantindo que a narrativa da direita não seja distorcida, mas viva e presente em todos os lares brasileiros. Portanto, patriotas, o 7 de setembro de 2025, com Eduardo Bolsonaro presente, representa muito mais do que uma comemoração histórica. É a demonstração de força, unidade e esperança da direita brasileira. Ele nos lembra que a independência conquistada por Dom Pedro I se estende ao nosso tempo, que a defesa da pátria é um ato contínuo e que líderes como Eduardo são essenciais para guiar, inspirar e fortalecer o movimento conservador. Que todos nós, patriotas, possamos nos espelhar nesse exemplo, participar ativamente, compartilhar essa mensagem e trabalhar para que o Brasil continue sendo uma nação soberana, livre e fiel aos seus valores.